Queridos, você pode se sentar. Dizem alguns que tudo aquilo que é muito bom sempre passa e acaba, né? Nos últimos dias nós fomos aí profundamente abençoados através da vida de alguns amigos, pastor Laércio, pastor Dário, pastor Adalberto. Ontem, né? Através da vida do pastor Davi, o pastor Eber. E eu quero retomar a nossa caminhada de onde nós paramos. Nós paramos naquele dia em que Moisés se recusou em seguir a caminhada se Deus não fosse com ele. Deus disse assim: não, mas eu coloco anjos. Ele falou: não, de forma alguma eu continuo nessa se o Senhor não estiver em nosso meio. Com isso, Moisés abre um precedente que é muito importante. Ele inicia algo que deve estar no nosso coração, ser parte da nossa vida. A comunhão com Deus é mais importante do que ter as coisas que Deus nos dá. O que você e eu vivemos ontem foi para ontem. A palavra é eterna, mas a unção e a graça que foi derramada ontem foi para ontem. Então, quem não esteve ontem, mesmo que você assista a live ou o culto gravado, a unção não fica lá na gravação. O mover do Espírito, a ação de Deus, não fica. Você vai ter as imagens, né? Tudo bonitinho, mas o ambiente, não. É uma coisa que as pessoas tendem a ter dificuldades, né? Esses dias eu estava assistindo um podcast do pastor Rodrigo Silva, e ele falou uma coisa que é chocante, mas é a mais pura verdade. Todo milagre é temporário, né? Porque a pessoa ela é curada, mas ela pode voltar a ficar doente. Assim como o maná era temporário. Tanto é que Deus falou assim: ó, vocês não precisam guardar maná para o dia seguinte, o maná vai vir todo dia. Para compreender essa dependência de Deus o tempo todo e não das coisas que Ele nos oferece. Então Moisés abre esse caminho e nos ensina uma coisa: a comunhão com Deus é muito mais importante que qualquer outra coisa, até mesmo as promessas. Tá? Eu não vivo de promessa. Se você pegar Daniel, a situação que ele vive e aquilo que ele enfrenta, quando ele é pego diante de uma artimanha arrolada para matá-lo, você vê que a dependência de Daniel é plena de Deus, o tempo todo. Você vai ser jogado na cova dos leões, não tem problema. Deus é comigo, eu sei a que Deus eu sirvo. Eu fico assim, pensativo. Existem muitas teorias, né? Diz que ele cai dentro da cova, ele passa a noite entre os leões famintos e ele não é engolido. O dia vira, alguém o tira do buraco e joga no buraco quem o acusou. O texto bíblico diz assim que antes mesmo que as pessoas chegassem ao fundo do poço, os leões já avançavam e engoliam as pessoas. Tá? Paixão pela presença de Deus. Mas por qual motivo Moisés rejeitar algo assim? O que levou esse homem a rejeitar? Porque no nosso entendimento, ter a presença do anjo é o mesmo que ter a presença de Deus. É assim? Como que você fica quando você vai em algum lugar e está esperando encontrar alguém e alguém manda o representante para te receber? Qual é o sentimento que fica no teu coração? Você vai no médico que era o especialista. Te indicaram, com milhões de indicações e tudo mais. Mas você chega lá no consultório, ele não está. Ele deixou o auxiliar dele. Qual é o sentimento que tem? Caramba.
Ainda que não, é meu representante, o cara é bom, não, você já fica meio preocupado, não fica? Eu não estou dizendo que ter a presença de um anjo é algo ruim. Não é. Só que nós estamos vivenciando uma situação e aprendendo sobre a presença de Deus, que é aquilo que deve ter dado um choque quando eu falei assim: todo mundo acha que Deus tirou o povo do Egito para levar para onde? Para Canaã. É ou não é? Não, Canaã era um destino final, mas Deus falou assim para Moisés: você vai tirar o meu povo para levá-lo para o monte para me adorar. Este é o propósito. E quando eles estiverem em minha presença, Canaã será realidade na vida deles. E isso é tão fato, que quando você conhece a história dos hebreus saídos do Egito, os únicos que estavam com o coração em Deus mesmo, era Josué e Calebe. Então Deus quer sim, está nos atraindo para Ele, nos chamando para Ele. É o tempo todo, sempre desejoso disso. Você vai abrir aí o Êxodo, que é a leitura que nós vamos fazer. Vamos entender um pouquinho. É o capítulo de número 33. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. Eu ia brincar com uma coisa aqui, estava conversando com o pastor Germano e com a esposa. Às vezes, quando a gente chegava em Brasília, você queria conversar com o chefe lá, né, pastor Belém, né? Aí mandava lá o Jefferson para conversar com a esposa. Aí falava: Jefferson, não, nós queremos conversar com o apóstolo, irmão, né? Não, mas é o representante. Não. Todo mundo encontrou? Por que será que Moisés rejeitou a opção? Na última ministração nós falamos que ele abriu o coração para Deus, falou: Deus, eu não aceito essa opção. Mas por que ele não aceita essa opção? O que levou ele a não aceitar? O Senhor respondeu. Versículo 15, desculpa. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O que você acha que define você? Qual seria a característica que define você, que me define como crente? Como alguém que é de Deus? Porque você bebia cachaça e não bebe mais. Alguém aqui bebia cachaça? Eu bebi bastante. E novo, hein? E novo. Não dá nem para acreditar, né, irmã Marta? Não dá, não tem o cara de Zé Pinguim. Não. É, irmã Marta. Na minha adolescência, eu contei uma vez aqui, o dona Júlia, aquele testemunho chato, né? Que eu bebi tanto e a dona Odete estava em casa passeando. Lembra desse dia? Espero que a senhora não lembre. Mas eu cheguei trançando as pernas, meu irmão, e fazendo vergonha. O que me identifica é porque eu vou na igreja, é porque eu conheço Bíblia. Além de ir na igreja, eu mudei minhas roupas, o meu estilo, a minha forma de falar, o meu jeito de ser. Eu vou numa igreja que tem a Bíblia como regra de fé, como fundamento.
Mas o que me identifica, Dian, como as pessoas vão saber se eu sou realmente um cristão, uma pessoa de Deus ou não? Moisés dá essa resposta. Se o Senhor não nos acompanhar, como saberão que o seu povo conta com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo a respeito de palavra, ser um homem de oração, consagrado, dedicado no serviço, mas se Deus não estiver em mim, dele eu não sou. Se ele não habitar em mim, porque Deus, o Senhor está colocando um anjo, mas o que nos define como povo do Senhor é a tua presença, não é um anjo, Senhor. O que me define como alguém que tem um Deus de fato é a tua presença. Então eu não saio, eu não tiro o meu pé daqui, porque jamais permitiria que algo dessa natureza acontecesse através de mim. É a tua presença que me distingue. É a tua presença que vai revelar para as pessoas quem eu sou. Será que existe presença de Deus em mim aqui agora? Em nós? Por que Moisés rejeitou? O que fez ele rejeitar? Porque, Senhor, o Senhor pode fazer muitos milagres. E se você duvida, até Satanás faz também. Jesus, numa das suas preleções, ele disse: tome cuidado, porque nos últimos tempos farão coisas extraordinárias. Dirão que eu estou aqui, que eu estou ali, que eu estou acolá, mas tome cuidado, porque nem sempre eu estarei no meio destas coisas. Isso traz um peso, não traz? Eu posso ter cara de crente, irmã Vitória, cheiro de crente. Eu não estou com muita roupa de crente hoje, segundo o padrão, né? Olha aí, hoje eu estou moderninho de novo. Segundo o padrão não estou, né, pastor Benem? Estou meio fora, né? Estou de paletó, mas esse paletó está meio esquisito, não está, não? Mas o que me define, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo. O Senhor pode até me garantir que esse anjo aí, mas eu não quero, não. O Senhor pode até me dizer que é uma coisa boa, eu só quero o Senhor, a tua presença, nada mais. Eu não vou sair daqui, não. Não tenho a intenção de tirar o meu pé do lugar. Será que existe presença de Deus em mim aqui agora, em nossa vida aqui agora? Porque eu já fui um desviado dentro da igreja. Como disse o pastor Davi ontem, acostumado a trabalho, dedicado, mas vazio. Eu já toquei e cantei muitas vezes vazio. Tem vergonha não, pastor, de dizer, de confessar pecados? Não, teria vergonha de guardá-los. Não estou dizendo que eu faço isso hoje, já fiz isso. Porque eu não tinha essa compreensão de que o mais importante é a presença de Deus.
Quando eu disse para você que Daniel cai na cova e nenhum leão o ataca, o que você acha que ele tinha naquele momento? Um anjo guardando ele? Eis que estarei convosco todos os dias. Essa é a promessa, meu querido. O que você acha que estava lá? Em que forma manifesta eu não sei, mas estava lá. Quando Nabucodonosor deu uma olhada para dentro da fornalha e falou assim: rapaz, tem gente que diz que ele é o quarto homem. Mentira, ele é o primeiro. Ele já estava lá. Essa coisa de que ele era o quarto, nunca foi, ele é o primeiro. E também o último, mas sempre o primeiro. Eu fico assim pensando, né? Porque quando eles caíram, se ele não estivesse lá, queimados teriam sido. O que há em mim, o que há em nós aqui neste lugar, Senhor, o que nos diferencia, não é o fato de que o Senhor fez todos aqueles milagres, derrotando deuses egípcios e fazendo tantas coisas. Não, o que nos distingue de todos os outros é essa presença viva do Senhor em nossa vida. É o Senhor presente em nós. Se a presença de Deus é de fato tão importante, por que será que o nosso relacionamento com Ele é tão raso? É ou não é? É, nosso relacionamento com Ele, em muitas ocasiões, é muito raso. Ele não é intenso, Ele não é fervoroso. Basta perceber que alguns, o vento sopra lá na Bahia, ele já está correndo aqui em São Paulo. Eu me lembro de algumas ocasiões quando disseram assim: a Covid está lá na China, mas ela já estava no Brasil. É vírus. E pessoas de perto que eu conhecia falaram: vou embora para o interior, vou me esconder lá. E dali a pouco o vírus estava lá no interior. Teve gente que se trancou em casa e ele já estava dentro da casa da pessoa. O relacionamento é tão raso, que se Satanás gritar de longe, alguns já estremecem. Então eu imagino de que, porque entendo uma coisa, que eu não estou sendo contra outras, eu estou dizendo que não são elas que me identificam como ser ou não ser de Deus. Elas fazem parte de uma vida de quem é de Deus. Que coisas? As que eu falei. Ser uma pessoa que ora muito, isso é bom. Mas não é ela que me identifica se Deus está em mim ou não. Ler Bíblia. Eu brinco que isso é coisa natural da vida do cristão. Se você é cristão, faz parte da vida do cristão orar, isso não é mérito. Você é cristão, faz parte da vida do cristão contribuir, isso não é mérito. Se eu sou cristão, faz parte da minha vida frequentar culto, isso não é mérito. É parte integrante da vida. Moisés então diz: olha, sabe o que nos identifica, Senhor, como um povo teu, a tua presença. Se o Senhor não estiver, nada feito. Se o Senhor não estiver presente, as coisas não funcionam. Você que conhece um pouco da vida do menino Samuel, o profeta, abre aí, 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: que à medida em que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras, elas se cumpriam.
cumpriam. Enquanto Samuel crescia, o Senhor era com ele, e o Senhor fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Você consegue imaginar, Diana? Isso aqui é de uma profundidade. Mas por que todas as palavras que Samuel dizia, elas se cumpriam? Verso 21, o Senhor continuou a aparecer em... capítulo 2, me desculpa, eu falei capítulo 3, 2, 21. Por quê? E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e a 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia onde? Na presença do Senhor. Por que as palavras dele, elas aconteciam? Porque ele estava onde? Na presença do anjo? Porque ele estava no culto? Gente, eu já vi realidade de gente estar com o corpo no culto e com o coração lá fora, num problema. A pessoa às vezes está presente fisicamente no culto, mas ela está possessa por um espírito maligno, ela não ouve nada que Deus fala. Não é, pastor Renato? Isso não é Deus entrar com uma ação. E olha, que nós temos muitos outros exemplos. Exemplos de quê? De como a presença de Deus é algo que não pode faltar na minha e na sua vida. Davi, depois de dar os seus tropeços, tem um salmo, pessoal que gosta, né, ama, tem um apego emocional pelo salmo, o salmo de número 51, abre aí, quer ver? Salmo de número 51. O verso é o de número 11. Senhor, não me tire da tua presença, não retires de mim o teu espírito. A psicologia moderna conta que se eu e você passarmos pelo menos uns 5 anos com alguém, tivermos algum tipo de relação, você vai acabar adquirindo hábitos, formar a sua personalidade a partir daquelas questões externas. Eu tive a alegria de morar numa região de outro contexto, e tem uma irmã aqui que ela acha engraçado a forma que o meu pai conversa, a irmã Ana Luísa. Meu pai ainda é todo paranaense, né? O seu Mariano não está aí não, né? Não, hoje está na igreja dele, está lá. Ele é um pouco Assembleia de Deus do Belém e um pouco Casa da Besta. Ele está dividido, ele ainda não está. Ele está abençoando os 2 lugares. E ela acha a graça do jeito que ele fala, carreta, né, Cristiano? E eu fui morar numa região que era muito engraçado, o sotaque é muito forte. E eu, quando criança, eu ia muito para o Paraná visitar os parentes, era meio que normal, que se você passasse mais que 20 dias, você começasse a conversar, meio que parecido com as pessoas, né? E agora, já adulto, eu já tinha uma outra mentalidade, e o pessoal conversava comigo, achava estranho o jeito de eu conversar e tudo mais. Mas é engraçado como a gente acaba adquirindo um pouco de um e de outro. Nós aqui sempre brincamos, por exemplo, com os obreiros da Universal, do Reino de Deus, né? Eles fazem até a mãozinha do Edir Macedo, não faz? Eles não têm a mãozinha mirrada, mas eles fazem até a mãozinha. Eu lembro aqui do nosso querido missionário Joedes, ele também, por causa de um acidente, ele tinha a mãozinha
Lembra da mãozinha dele? Ele conseguiu colocar o Monza dele dentro de um rio com a família inteira, quase matou todo mundo. E eles falam igual, né? Igual o Edir Macedo, os trejeitos e tudo mais. O apóstolo Paulo tem um texto, acho que é 1 Coríntios, que diz o seguinte, para tomarmos cuidado, porque os maus costumes, deixa eu ver se eu consigo encontrar o texto aqui. Os maus costumes podem corromper os bons costumes. É em Coríntios. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Opa! Obrigado. É 1 Coríntios, Crônicas. 1 Coríntios. Oh, meus 1 Coríntios sumiu da minha Bíblia. Primeiros Coríntios 15:33. Ô, meu irmão, obrigado aí, ô universitário. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas. Pois as más companhias, elas corrompem o bom caráter. Conseguiu achar aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias, elas fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Mas se você também abrir o provérbio de número 13, pega lá. Provérbio de número 13, porque alguém já se baseia no que é ruim, né? Provérbio 13. Versículo de número 20. Quem anda com os sábios, também vai ficar o quê? Vai ficar sabidinho. Olha só, João. Quem anda com o sábio, se tornará sábio. Puxa vida. Você se lembra que Davi, acho que nós estamos presos nesse ciclo de Davi, caverna e tudo mais. Olha que benção. Você se lembra que Davi se juntou a ele gente da pior espécie no momento que ele estava vivendo? Lembra desse fato? Quem estava aqui ontem, o pastor Davi até fez esse comentário. Era gente violenta, gente nervosa, gente sem sensibilidade nenhuma. Historiadores acreditam que essa gente passou com Davi pelo menos uns 10 anos. Mais ou menos. Davi estava numa situação difícil, ruim. A família dele foi ao encontro dele. E o pessoal ficou sabendo que Davi estava escondido em algum lugar. E só gente boa foi atrás dele. Só gente legal. E você sabe o que foi que aconteceu neste caso aqui? Davi era uma pessoa em que Deus estava presente nele. Sabe o que aconteceu? Ele influenciou o pastor Sebastião, porque ele tinha Deus. Ele influenciou essa gente toda. Eu sei que tem muita gente que fica assim, é melhor eu até... É porque a gente tem uma certa desconfiança, né? Então, eu fujo porque eu tenho uma certa desconfiança. Eu não sei direito se Deus está ou não. Mas pense comigo. A presença de Deus era tão evidente, tão real na vida de Davi, que mesmo ele tendo passado sozinho 10 anos com essa gente, foi ele que contaminou as pessoas com o caráter que Deus havia impresso nele. Ele tem um salmo, que acho que é o de 27, eu tenho dificuldade de lembrar capítulo e versículo, mas acho que é o 27,
Por isso que eu anoto tudo, meu irmão. Meu Deus, eu tenho uma dificuldade de lembrar capítulo, eu fico assim, feliz quando eu encontro alguém que tem aquela clareza, né? Capítulo tal, versículo tal, eu tenho que ficar pensando aqui, dependendo de universitário. Mas é o 27, ó. Olha como era o coração de Davi. O meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E o meu coração disse: Senhor, eu irei. Você já parou para pensar nisso? O meu coração diz o seguinte a teu respeito, Senhor: eu quero buscar e ter o Senhor em minha vida. É isso que o meu coração pensa. O que o meu coração e o seu coração pensam? Ah, pastor, 1 milhão de coisas. Nossa, a quantidade é imensa. Mas o que ele conseguiu fazer por ter presença de Deus e influenciar a vida dessa gente toda? O filho dele, ao contrário, o Salomão, que no tempo dele foi o homem mais inteligente que a terra já tinha ouvido falar, e dizem as boas línguas até hoje que acho que em sabedoria é difícil superar Salomão. Eu sei que tem muita gente inteligente, né? Ou vieram muitas pessoas um tanto capacitadas, mas olha só, o filho dele, por outro lado, Salomão teve a oportunidade de ter um contato direto com Deus pelo menos umas 2 vezes. Era então esse homem sábio e tudo mais. Só que ele não conseguiu entender a importância de permanecer na presença de Deus. Tanto é que ele escreve um livro, e você já vai se identificar com o livro, que é muito interessante. Muito interessante. Ele chega no final da vida e fala assim: sabedoria, riqueza, eu tive de tudo, do bom e do melhor. Na minha vida eu sempre pude fazer as minhas próprias escolhas sem depender de nada. Deus de fato me abençoou materialmente de uma forma extraordinária. Coisas existiam e estavam à minha disposição sem que eu precisasse fazer qualquer esforço. Eu não tinha dificuldade para nenhuma. Quisesse uma mulher a mais linda, tinha ali. Dinheiro à vontade. Titularidade para fazer o que quiser, sem tamanho. Eu entrava e saía, conquistava. Eu não precisava entrar em guerra. Eu chegava e fazia acordos, e as pessoas assinavam os acordos a quem a elas eu propunha. Mas eu chego ao final da minha vida dizendo o seguinte: tudo isso não tem valor nenhum agora. Agora quando? Agora quando? Quando eu percebo que às vezes as pessoas lutam por coisas que são pura perda de tempo. E que se elas estivessem de fato cheias da presença de Deus, o que elas necessitam estaria correndo atrás delas. Porque foi o que Jesus disse. Procure. Não é procure no sentido de ter algo escondido. Procure no sentido de se posicionar. Praticar a justiça. Fazer o que é correto. E estas coisas que te são necessárias, o Pai te oferecerá. O que nós vamos fazer nessa noite? Buscar a face de Deus? Me envolver? Seja honesto. O que impede Deus de operar na vida de alguém? Satanás é páreo para impedir Deus agir?
Sim ou não? Não. Falta de dinheiro é páreo para impedir Deus de se manifestar? Não. Uma doença é adversário para impedir a presença de Deus, Tiago? Não, também não. Qual é a única coisa que pode me privar de ter a presença de Deus? Nós mesmos. O orgulho. Ele está aqui, mas para alguns é como se ele não estivesse. Eu vou contar um testemunho para terminar a ministração. Eu vivi um momento de sequidão na minha vida, espiritualmente falando. E eu estava dentro de um culto maravilhoso. Uma igreja repleta, lotada de gente. E eu via pessoas chorando, pessoas falando em línguas estranhas. E eu estava ali imóvel. Gente se derretendo, se entregando. E eu como se não estivesse acontecendo nada. A ministração do louvor terminou, levantaram as ofertas, eu nem oferta naquele dia eu dei. Eu estava revoltado com algumas coisas dentro de mim. Então o pastor Ed, que segundo o pastor Adalberto, ele está nos Estados Unidos agora. Ele tomou do microfone para ministrar a palavra naquele dia e ele apontou lá do púlpito. Essa palavra é para você. E meu irmão, sem brincadeira, ele apontou para mim. Para você que está aí, se perguntando por quê. Como Deus pode estar aqui neste ambiente e você sem a presença dEle? E aí ele começou a ministrar a palavra, mas era algo revelado. Deus confunde às vezes algumas coisas em nossas vidas, porque nós saímos dos propósitos dele, e eu já me revoltei. Deus confunde, mas Deus não é Deus de confusão. Ele falou assim: pegue a sua Bíblia, nós vamos para a história em Babel. Porque tudo que eu pensava, aquele abençoado respondia na ministração da palavra. Então os homens intentaram e se desviaram dos propósitos do Senhor. E em seu coração, após o dilúvio, com medo de morrer, resolveram construir uma torre que chegasse ao céu. Sabe aquela coisa que a gente quer fazer para alcançar o coração de Deus? E você se desgasta, se empenha, e é por causa delas, quando elas não acontecem, que a gente num dado momento, Deus chama os seus e diz: inteligente essa gente. Eles vão conseguir fazer o que eles pensam. Só que, Jorge, Deus sempre tem o controle de tudo. Eu não entendia o que eu passava, eu estava vazio, orgulhoso na minha posição. Eu sei, você já pensou aí, Deus não é Deus de confusão.
Quem é você para mandar em Deus? Ele é o que é. Ele faz o que faz e como faz. No mundo de Deus, Ele manda. No seu, você pode tentar querer organizar as coisas. Eu fiquei mais revoltado ainda. Ele só confundiu tudo isso que você entendia como certo e prumado, para que você voltasse para o caminho. Nada faz sentido e jamais fará, se Deus precisar confundir algumas coisas na sua vida, para que você tenha a presença dEle, Ele vai fazê-lo. E naquele momento o meu eu caiu. E a glória de Deus desceu sobre mim, sim, porque Ele já estava ali. Eu não precisei procurar por Ele, Ele já estava lá. O que mais importa para mim e para você? Moisés disse: Senhor, o que me identifica, o que me diferencia dos outros, não são os milagres que o Senhor já fez em mim, mas é quando olham para mim, quando convivem comigo, e sabem que na caminhada ao meu lado, andando comigo e convivendo comigo, o que eles veem é o Senhor. Será que existe presença desse Deus em mim aqui agora? Será que existe presença de Deus em você aí agora? Porque Ele está aqui, eu não tenho dúvidas disso. Você pode duvidar, eu estou duvidando, pastor. Talvez você ainda não esteja mergulhado nela, porque a única coisa que pode impedir a presença dEle em mim e você é essa nossa rejeição, é essa nossa falta de compreensão. O que me separa de todas as outras pessoas, o que me diferencia de todos os outros, não são as coisas tremendas e maravilhosas que esse Deus já realizou e fez em mim, em sua, em nossa vida, e Ele vai continuar fazendo. Mas o que me diferencia é a presença dEle. E que se você abrir o seu coração aí agora, e você deixar esse orgulho cair, essa ferramenta, essa arma que está aí dentro de você, essa peça que você carrega, e que por causa dela você tem dito já há muito tempo: Senhor, olha, quando isso se resolver, não diga: Senhor, eis-me aqui, é agora, não para depois. O que? Como é que é isso, pastor? Sim, é dessa maneira. O Espírito do Deus Todo-Poderoso pode começar até a falar através de você aí agora, em línguas estranhas, pode fazer você se colocar em pé e adorá-lo como nunca adorou o Senhor. Sabe Deus, eu sei tudo isso, é gostoso, é maravilhoso, mas eu não quero anjo, porque o que me identifica, o que faz com que as pessoas saibam que nós somos, e que nós, olha Deus, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, e é ela que eu desejo, é dela que eu vivo, é por ela que eu me movo, é da tua presença.